minha gratidão ao convite que me fizeram o Kiko, o seu Dorival, de estar aqui nessa manhã tão alegre, tão radiosa, falando de temas tão importantes como o monodeísmo e a idioplastia. Esses são temas praticamente só estudados na doutrina espírita. E os livros que tratam desse tema são os livros de André Luiz: Libertação, Os Missionários, Evolução em Dois Mundos, basicamente esse. Os Missionários é abreviado assim, OMS. Basicamente são esses livros. Eu espero que as minhas palavras sejam de entusiasmo, de encorajamento, de alegria, de entusiasmo para, entendendo os mecanismos de ação dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós possamos nos situar em processos de melhor avaliação da nossa vida, dos seus valores e da necessidade do nosso progresso. Nós vemos aqui, do dicionário Buarque de Holanda, o que é o monoideísmo. Mono, sabemos todos, um só, singular. E ideísmo é ideia. Essa palavra aparece no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Parece que não foi idealizado por ele essa palavra. E o que significa? Definição do dicionário Buarque de Holanda: é um estado da alma em que a ideia central domina todo o organismo psíquico. Então aqui nós já temos um momento de sobressalto. Os irmãos notam assim: num dicionário de língua portuguesa, falando de organismo psíquico, se nós falamos de organismo psíquico de um lado, nós inferimos que existe um outro organismo, que é justamente o organismo físico. Do organismo físico se interessam a medicina tradicional, os médicos, os biólogos, as pessoas preparadas para estudar o corpo. E desse organismo psíquico, que vem da palavra psique, que significa alma, nós, nos templos religiosos, nos interessamos. E essa parte do organismo psíquico, na verdade, é composta pela alma em si e pelo perispírito. Esse conjunto, alma e perispírito, é que fazem parte desse organismo psíquico. Então, nós pensamos assim, que o corpo físico, a saúde do organismo físico, nós a tratamos com a medicina preventiva, que são as vacinas, que são os regimes alimentares, que são os exercícios físicos, enfim, toda essa série de atividades que nos fazem fisicamente melhores. E do organismo psíquico, como nós tratamos? Tratamos através do estudo, do amadurecimento dos nossos sentimentos e da elaboração de pensamentos cada vez melhores. E por que nós temos que ter pensamentos cada vez melhores? Porque somos nós que escolhemos as nossas companhias, principalmente as companhias espirituais. E como nós escolhemos as nossas companhias espirituais? Nós escolhemos as nossas companhias espirituais através dos nossos pensamentos. Allan Kardec diz que
nós atraímos as companhias espirituais, como os ímãs se atraem. Dessa maneira, nós temos as companhias que nós quisermos, porque nós pensamos o que nós queremos. Se existe livre-arbítrio, quer dizer, se existe livre juízo, livre execução das nossas tarefas físicas, muito mais liberdade nós temos nos nossos pensamentos. Então, a condição de escolher os nossos simpatizantes espirituais é uma condição determinada única e exclusivamente pela nossa decisão, pela nossa vontade, pelo que nós queremos obter da vida. É aí que começam os progressos, é aí que se inicia a escala evolutiva. E dessa maneira, nós lembramos que a alma é o resultado de um progresso que nós estamos fazendo. Os valores dessa alma variam com a nossa intenção de progredir. Nós lembramos Chico Xavier no livro A Sombra do Abacateiro, escrito por Carlos Antônio Bacelli. E lá pelos anos de 1981, em uma tarde, relata Bacelli nesse livro que os pais, levando no colo uma criança de mais ou menos 1 ano e meio, totalmente alheia ao mundo externo, junto um médico espírita muito respeitado em Uberaba. E conversaram um pouco, e o Chico então perguntou: e qual é o diagnóstico que vocês fazem para essa criança? E o médico diz então: olha, Chico, isso nos parece um caso de autismo. Nós sabemos que essa palavra autismo tem um significado de um fenômeno doentio, de um fenômeno patológico, no qual o indivíduo se isola do mundo exterior, tem uma percepção pequena ou inexistente do mundo exterior, e só existe um mundo interno, um mundo dele. Essa é a condição do autista, em que ele não tem um grande relacionamento externo ou não tem nenhum relacionamento externo. O seu relacionamento é só com o mundo dele, um mundo interno. E é um mundo assim autônomo, é dele. E o Chico então concordou com o diagnóstico, e sem que a família relatasse, ele disse que deveriam diminuir a quantidade de anticonvulsivantes, dessas drogas que evitam o ataque epiléptico, porque ele discorreu sobre os malefícios que têm essas substâncias em alta dose no desenvolvimento da criança. E referiu que a mãe deveria conversar muito com o seu nenê, deveria falar muito com ele e motivá-lo para que ele ficasse encarnado, porque Chico Xavier explicou que o autismo não é só característica de criança, que pode também adulto tornar-se ou desenvolver dentro de si um autismo. Ele começa a se isolar e a entender que o mundo espiritual é muito mais interessante, muito mais abrangente do que o mundo material. E começa aí um processo de suicídio, de isolamento do seu mundo material. E começa aí desejar morrer. E desenvolve então essa ideia fixa, perdendo o interesse pelas coisas e atividades materiais. Pediu então que fizessem muitas orações por essa criança. E Bacelli então relata a surpresa que ele teve ao ver Chico falar
da farmacologia e da farmacocinética dos anticonvulsivantes, com aquela profundidade, com aquele conhecimento. E os pais, então, aliviados, saíram, foram, e Chico deixou uma outra lição. Ele diz que se não fosse a mediunidade, eu também não teria muito atrativo aqui na Terra. Nós precisamos sempre ter uma ideia para nos segurar. Então nós devemos cultivar sempre essa noção da preciosidade do nosso movimento encarnatório, dessa parte que nós estamos tendo na vida e de todos esses valores que nós podemos acrescentar ao nosso cartel de conhecimentos e de aquisições durante o período encarnatório. E é assim que nós temos que, já vendo aqui um dicionário de língua dizendo em organismo psíquico, traduzir para nós, fixarmos como um valor inconteste duas condições que nós nos esquecemos comumente. Com muita frequência nós nos esquecemos. A primeira é de que somos seres imortais. Então, nós pensamos em tudo e agimos como se nós fôssemos seres mortais e que tudo termina com a chamada morte. Mais ou menos continuando nessa linha, a outra verdade que nós deveríamos fazer parte do nosso pensamento de segundo a segundo é de que a vida na Terra não é a existência, é um pedacinho do que nós chamaríamos de vida do espírito, que nós somos espíritos momentaneamente encarnados. Essas duas verdades, se nós conseguíssemos adicioná-las ao nosso gabarito de pensamento e ação constante, para que esses valores fizessem parte do nosso conhecimento e da nossa ação, acrescentaria para nós uma quantidade de entendimento, de calma, de proporcionalidade com o mundo mais elevado, que nos daria imensa tranquilidade de viver e agir sobre a Terra. Então, nós nos surpreendemos com um dicionário nos falando em organismo psíquico, mas ao mesmo tempo nós nos entristecemos ao ver que muitos de nós olhamos no espelho e falamos: estamos velhos, estamos ficando velhos. Nós não estamos velhos, nem ficando velhos. O nosso corpo, na atual encarnação, está envelhecendo, mas o nosso espírito, nós que somos espíritos, não estamos envelhecendo, porque o espírito não tem idade. Por que ele não tem idade? Porque ele é infindo, ele não termina nunca. E quanto mais velho nós ficarmos, mais próximo nós estamos da infância. E quem me ensinou isso foi o seu Dorival. O seu Dorival diz assim: eles acham que eles são mais jovens que eu, mas eu estou muito mais perto da infância do que eles. Essas conotações, se fizerem então parte do nosso dia a dia, facilitarão muito a nossa vida e o nosso entendimento. E aí entra essa noção de monoideísmo. Para exemplificar, a doutora Marlene Severino Nobre conta no seu livro, que é esse livro aqui, A Obsessão em Suas Máscaras. Eu estou mostrando porque o Alcântara mostra todos os livros e depois o Alcântara dá nota para os palestrantes.
Então, quando escreve na lousa, ganha nota maior. Por isso que eu escrevi hoje. E ele então, a doutora Marlene escreve aqui, em A Obsessão e as Suas Máscaras, para ilustrar essa ideia de monoideísmo, um índio que desencarna. Como ele tem uma pequena vivência espiritual, ele pensa só na sua aldeia, na sua gente, naquela língua que ele fala, e ele desencarna, mas ele não tem um conhecimento grande, ele não tem muito para onde ir, ele não sabe muito o que fazer, além daquela vida cerceada, rude, que ele leva na floresta. Então, aquela vida, aquele mundo, é o mundo total dele. Ele não tem outra curiosidade. Vejam aí, porque Kardec colocou a instrução, a leitura, o aprendizado, como a segunda atividade. A primeira, ele pôs amai-vos. A segunda, instruí-vos. Quer dizer, abri-vos o continente de conhecimento, de curiosidade, de percepção. É isso que quer dizer instruí-vos. E um índio simples, ele não tem essa instrução toda. Então ele passa a viver só ali, na sua aldeia. E aí acontece a transformação da parte, digamos, semimaterial do seu organismo psíquico, que é o seu perispírito. Como os seus órgãos do perispírito não estão sendo funcionantes, não se exercitam, eles começam a receber um processo de atrofiamento e vão como que encolhendo. E muitos de nós pensamos assim, mas o perispírito é que dá forma ao corpo, e quando nós vemos um espírito, na verdade nós não estamos vendo o espírito, nós estamos vendo o seu perispírito. E nós pensamos que o perispírito é o retrato da pessoa naquela encarnação, ou numa que ele queira escolher, mas o perispírito é uma entidade que sofre transformações. E a transformação que nós mais vemos e conhecemos é justamente a miniaturização, que acontece justamente nos momentos que precedem a encarnação. Quando um perispírito de um espírito normal vai encarnar, ele começa a ser adaptado, ele começa a encolher, ele começa a ser preparado para modelar não o corpo, ele vai modelar aquelas células iniciais, né, que começam com o espermatozoide masculino, com o óvulo da mulher, para então daí surgir o ovo e aquelas todas transformações que nós vemos nos livros de biologia, embórula, glástula e vai assim por frente. Então, esse perispírito, ele sofre sim transformação grande e vai modelar então esse ser que está novamente encarnando. Então, esse espírito do índio que não recebe nenhuma função começa a regredir, a tornar-se um espírito, um perispírito arredondado. E aí então é o monoideísmo desse índio voltado só naquela ideia, daquela vivência que ele tem, que determina essa forma que nós conhecemos no espírito como seres ovoides. Os seres ovoides. Não é obrigado que um ser ovoide seja um ser revoltado e mau. É que a maior parte
dos ovoides mergulham os seus pensamentos, a sua ideia, na vingança. E desse mergulho na vingança, eles vão se atrofiando. E o seu perispírito perde, então, as suas funções. E desse jeito, ele se torna, então, arredondado. Qual é o tamanho? Eles escrevem que os tamanhos dos seres ovoides são mais ou menos o tamanho de um crânio, da cabeça de um homem. E o que ele faz? Ele tem uma vivência pequena, ele vive atrelado, imantado, semelhante aos seus pensamentos. É por isso que muitos casos de obsessão são vistos ovoides na proximidade, porque existem duas atrações que fazem os espíritos se unirem: o amor, a afinidade e o ódio. Interessante que são duas vertentes contrárias e, no entanto, a atração das duas são as eficientes para unir esses organismos espirituais. Então, nós temos um caso chamado Caso Leonardo, descrito por André Luiz, em que era uma pessoa que desencarnou há 20 anos. Há 20 anos desencarnado. E o que aconteceu com esse indivíduo? Ele vivia na casa de uma neta. Ele tinha participado da Guerra do Paraguai, naquela época em que André Luiz escreveu esses livros. Ainda havia um reflexo muito grande da Guerra do Paraguai, e esse espírito, durante a Guerra do Paraguai, arrumou uma companhia feminina muito leviana, e, leviada por ciúmes, envenenou um companheiro de farda. E logo depois, eles saíram para uma cidade paraguaia que se chama Piraju. E aí, no meio da guerra, não foi pesquisado a razão, o motivo, enfim, as circunstâncias daquela morte do soldado. Mas, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, está bem esclarecido isso. As leis de Deus existem em nossa consciência. Embora pelas leis dos homens aquele crime não tenha ofendido o agressor, a consciência do agressor o agredia constantemente. E ele alimentava sempre essa ideia de crime. Essa ideia o dominava. E no fim da sua encarnação, aquele gesto, aquelas cenas do homicídio que ele cometeu, o dominavam, num exemplo típico de monoideísmo. E ele então não sabia que a lei de Deus está escrita na consciência. Ele pensava que nós podemos esconder os nossos atos. Ele pensava que os nossos pensamentos passam despercebidos, que os nossos pensamentos não têm função, não têm repercussão. É um grande engano, porque os nossos pensamentos têm uma repercussão imensa na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes e principalmente daqueles que estão próximos de nós. E chamado à razão, então, ele se tornou esse ser alterado por essa monoideia. E se tornou, então, esse espírito sem sossego, que só
recobrará a sua possibilidade no momento em que se dignificar a corrigir o seu erro. Semelhante a outro caso também relatado por André Luiz, de uma mãe, de uma senhora que estava nas regiões mais atrasadas, que nós falamos de umbral, que são próximas da Terra, e são próximas da Terra porque esses espíritos, por esse fenômeno que nós chamamos de ideoplastia, a ideação, o pensamento em valores materiais, fazem com que esses pensamentos adquiram características materiais, com peso. Por isso que eles não se desprendem da crosta terrestre. Eles ficam presos pelo seu peso à crosta terrestre. E quando nós falamos em fluidos pesados, é porque eles estão carregados de interesse e de vínculos materiais. Então, foi visto num ambiente que semelhava muito a um vulcão extinto, cheio de crateras, de ambiente de muito sofrimento, uma senhora magra e 3 seres ovoides que estavam junto delas. Eles então, Gubbio, que é um orientador espiritual, e André Luiz, se aproximaram dos 3 seres e perceberam que os pensamentos, os desejos e a motivação que eles tinham era de só e pura vingança. E a história é chamada no livro O Caso Joaquim, é de que ela era dona de um engenho no tempo dos escravos. E o marido, Joaquim, se apaixonou por uma daquelas funcionárias, por uma escrava. E tinha com ele 2 filhos. Ela então percebeu e quis vingar-se. E jogou uma calúnia de roubo contra os filhos. E que foram então levados ao tronco do sacrifício, à cadeia. Aí tomaram tanto castigo que se tornaram, pelas dores, falta de alimentação, contágio, essa coisa toda, tuberculosos e faleceram. A mulher, que seria amante do marido, foi levada à região palustre, a região de Brejos, que tem muitas doenças, entre as quais essas malárias, e acabou falecendo. Então, ela estava no umbral e as 3 formas ovoides que a circundavam eram justamente esses 3 seres, a mãe escrava e os seus 2 filhos que haviam sido por ela sacrificados. E aí vem a noção de maternidade bendita. O mecanismo que tem para esses seres ovoides retornarem ao relacionamento com o bem é através da reencarnação. E eles então foram preparar essa senhora para que ela encarnasse, recebesse essas 3 entidades como filhos. E naquele amor materno, ela estaria apagando com o seu amor toda a ingerência dos seus atos do pretérito. Estaria recuperando aquelas criaturas para a sua vivência material e afetiva, determinando assim um novo ciclo de vivência governado por outro tipo de atração, agora a atração amorosa. E esses seres então, já com essa forma ovoide, estão encaminhados justamente para o processo reencarnatório. É por isso que nós necessitamos da reencarnação para progredir até
materialmente. Porque com esse processo, se nós fôssemos só desencarnados, esses espíritos ficam com essas formas ovoides durante séculos e séculos. Eles se isolam de uma tal maneira que não têm condição de sair desse estado. É preciso que eles reencarnem para que saiam dessa posição de inferioridade. E assim, nós vemos no livro Os Mensageiros uma visão muito interessante de uma visita que André Luiz estava fazendo com o seu mestre Aniceto. Passavam pela via pública e eles notaram nuvens escuras partindo de certos prédios, de certas regiões da cidade. E ele então perguntou a Aniceto o que eram aquelas partículas pretas, tipo nuvem, que se formavam em certas regiões. E ele explicou que aquilo eram emanações dos pensamentos das pessoas que estavam ali na circunvizinhança. Então, certos prédios eles notaram que eram envoltos por nuvens bem escuras. E quem que produziam essas nuvens? Os pensamentos daquelas pessoas. E o pensamento é muito interessante, porque ele é uma mão dupla. Assim como ele emite, ele recebe. Então, o indivíduo que emite aquelas emanações escuras, ele se habilita a recebê-las. Então, Aniceto explicou para André Luiz que aquela gente que estava naquela situação, justamente partiam da sua vontade de conviver com aquela massa escura. E dessa massa escura que o indivíduo emite, eles chamam como se fossem larvas mentais. E se existem as infecções materiais que os antibióticos tratam com eficiência, nós temos as larvas mentais, também decorrente principalmente dessas ideias monoideístas. E, para ilustrar, eles dizem de um jovem que estava pleiteando uma função de médium num centro espírita. Aproximaram-se desse jovem e notaram que nas proximidades dos seus órgãos genésicos havia uma proliferação de larvas se movimentando intensamente. Perceberam que na região do escroto, do epidídimo, das vesículas seminais, essas larvas, tipo bacilos, se movimentavam muito e se concentravam na vesícula seminal, onde travavam uma verdadeira batalha com os espermatozoides. Eles então se aproximaram e puderam ver o psiquismo desse médium iniciante. E esse médium pensava que o sexo é uma atribuição puramente física do corpo. Ele ignorava que não existe a umbricação, a ligação imensa, íntima, entre o espírito e o seu corpo. Um recebe e transmite para o outro recebe, repercute e adiciona doença ou sanidade, conforme a qualidade dos pensamentos que ele faz. Ele ignorava que não há divisão de corpo e alma. É um conjunto intimamente ligado, estruturado
molécula a molécula. E os pensamentos que ele alimentava sempre em relação ao sexo faziam com que esses micro-organismos espirituais atingissem o seu corpo físico. O mecanismo é aquele do pensamento atingindo o fluido cósmico universal, que é o componente do perispírito, e esse componente do perispírito fica alterado pelos pensamentos, e como o perispírito modela, governa o corpo, esse perispírito alterado vai ocasionar a doença no corpo. É o mesmo mecanismo. E contam de outra, agora uma mulher, que notaram que havia no abdômen uma concentração de massas escuras dessas larvas extremamente vorazes. Elas se colocavam em uma posição em que todos os alimentos que caíam no organismo, elas devoravam. Era uma senhora relativamente gorda, que se interessava demais pela comelância. Ideia fixa na comida. Valorizava em demasia a alimentação. Dessa maneira, essa nossa irmã atraía para si essas larvas fluídicas, como nós atraímos as infecções físicas se nós não cuidamos da nossa higiene, da nossa alimentação, dos nossos costumes. Então, nesse sentido, há uma transformação desses organismos que são semelhantes aos micróbios. E André Luiz, pesquisando esses organismos, notou que eles variam muito de forma. E relata um indivíduo que gostava muito de bebida alcoólica. E diz que o seu fígado estava inchado. E que ali na saída do colédo, que é um canal que leva sucos dentro do organismo, no intestino, havia uma proliferação de seres minúsculos, mas de aparência horrorosa, que consumiam tudo. O baço estava inchado, o fígado inflamado, e havia cheiro de álcool em toda essa região. É claro, como dizem os livros, que nós não somos penalizados por tomarmos um drink eventualmente, de comermos e desejarmos uma comida melhor, principalmente no domingo. Isso não é penalidade de querermos as funções santificantes do sexo. Isso não atrapalha, ao contrário, isso nos alimenta, nos vivifica. Mas quando essas ideias ficam como uma só, fazendo parte constante do nosso viver, e pensamos e caímos naquilo, pensamos e caímos naquilo, estamos no momento de reflexionar, porque podemos estarmos sendo motivos, objetos de um processo obsessivo. E uma das faces da obsessão é justamente essa, de nós dominarmos toda a nossa vida com um conjunto de ideias que nos lembram uma dificuldade, que nos chamam para um aspecto. E é aí nesse domínio dessa ideia sobre todos os outros campos que nós corremos esses riscos de alterarmos as nossas mentes. Então, quando nós
nos lembramos de como nos vacinarmos contra as doenças físicas. Felizmente, hoje, cada dia mais, temos mais vacinas eficientes, a ponto de não termos mais no mundo a doença varíola. Não existe mais a doença varíola. Nós ainda temos a paralisia infantil, porque há guerras na África e os governos de alguns países da África não permitem a vacinação contra a paralisia infantil lá. Se não fosse assim, nós também não teríamos mais paralisia infantil como doença na Terra. As vacinas, então, estão a cada vez mais eficientes, mais propagadas no mundo físico. E a vacina no mundo espiritual, como se chama? Se chama religião, se chama oração. Através da religiosidade, nós podemos ser vacinados contra todos esses transtornos que nos infelicitam, que nos atrasam, que nos fazem sofrer, muitas vezes ignorando as leis, ignorando os seus efeitos. É através da oração que nós nos livramos dessas complicações da vida. E se nós temos o coração limpo, se nós estamos com as nossas mentes tranquilas, se estamos com os nossos deveres passados a limpo, é muito difícil que nós tenhamos a infelicidade. Principalmente trazendo dentro de nós o domínio de que a maior parte das dificuldades que nós temos são relacionadas com o âmbito da matéria, são relacionadas com as preocupações da nossa vida material. E se nós pensarmos que somos seres espirituais imortais, muitas dessas preocupações deixam de existir. O nosso coração fica mais limpo, a nossa mente mais pura e o nosso ser muito mais feliz. E é essa felicidade que nós buscamos. E sobre esse assunto, Chico Xavier, com a mestria de sempre, nos diz que uma das poucas coisas que nós podemos dar sem ter é a felicidade. Nós não esperamos sermos felizes para fazermos os outros felizes. É uma cota de progresso que nós propagamos se nós podemos passar para os outros a felicidade que nós não temos. E nesse ponto, uma organização igual ao Centro Espírita é muito eficiente em proporcionar as ferramentas para esse tipo de trabalho. A assistência social, o calor humano, a assistência espiritual que nós podemos levar aos outros em forma de auxílio de coração, é uma felicidade que muitas vezes nós não estamos sentindo dentro de nós, mas que nós somos, pela benevolência divina, capazes de propagar. E é essa felicidade que nós temos o potencial, a oportunidade, a maneira e a propensão a fazermos. Nesse domingo, em que estamos radiante, com a temperatura agradável, com muita luz, com muito calor, em que nós chegamos na casa espírita para tomarmos novas ideias, nós devemos analisar dentro de nós mesmos quais são as posições que nós devemos tomar para propagarmos a felicidade até os outros corações. Quais são as ações que nós devemos ter para que essa felicidade atinja o nosso próximo. É nesses instantes de reflexão em que nós nos aproximamos
das nossas companhias espirituais mais valiosas, que nós devemos abrir os nossos corações e analisarmos como fazê-lo. E propagando essa felicidade que nós temos, essa felicidade que nós podemos não ter, nós faremos o mundo que nos cerca melhor, mais feliz. E são esses sentimentos que eu espero que esteja vicejando em todos os corações agora e que nos acompanhe durante toda a semana e que se ampliem em nossos horizontes espirituais essas ideias de bom pensamento, de oração constante, de amor constante e de semear a cada instante a felicidade que nos anima, que nos ilumina e que nos faz mais alegres, mais comprometidos com os ensinamentos de Jesus. Que Ele nos ampare e esteja sempre conosco, no centro e fora dele, em todos os nossos momentos.